na Inter de Limeira, até tem muita gente que se pergunta assim, né? Como que o time que foi rebaixado no Campeonato Paulista conseguiu o acesso da Série D, e aí criam-se algumas teorias, mas a gente tenta explicar toda vez que a gente comenta sobre isso, é que a Inter passou por uma reformulação gigante, no meio dessa reformulação chegou você, inclusive, e com várias contratações ali que, pelo que eu entendo, pelo que eu consigo ver do histórico dos jogadores, com certeza tiveram indicações suas, né? Jogadores, inclusive, que já trabalharam com você. Quero entender melhor como foi seu papel nessa reformulação e como foi, no geral, essa reformulação da Inter de Limeira. Exato, a gente contratou 25 atletas, né? Uma mudança bem radical. Foram mantidos 7 atletas do estadual. Desses atletas, poucos tiveram uma sequência de jogos aqui na Série D. Acho que o que teve mais foi o Lucas Bochecha, que no meio do campeonato aqui acabou indo para o São Bernardo, para a Série C. Mas os demais, assim, o time que hoje é considerado titular, foram todos contratados pro brasileiro, né? Aqui o clube teve algo bem bacana, que enquanto eles não definiram o treinador para o brasileiro, eles não contrataram o jogador. Isso foi legal. Eles esperaram definir o treinador para tomar as decisões em relação à contratação. Então, eu acredito que isso faz toda a diferença, porque, é lógico, não é só o treinador, é a diretoria também. Por exemplo, tem muitos jogadores aqui que foram indicações da diretoria, indicações que nós fomos analisar e vimos que realmente eram bons nomes, que era interessante. Então, teve jogadores que eu indiquei, jogadores que a diretoria indicou, jogadores que até a comissão técnica, que já trabalhou com um jogador ou outro, indica. Então, isso é normal, isso é natural no processo, mas é sempre importante o treinador participar disso, né? Como eu já disse, só ele sabe, ninguém sabe mais do que ele sobre o modelo de jogo, sobre a ideia de jogo dele, e ele, para isso, ele precisa ter as peças ideais para que possa fazer acontecer nela. E como que você enxerga hoje o momento da Inter de Limeira, né? Porque deixa algumas dúvidas. O time foi rebaixado, mas conseguiu acesso. Eu tinha muitos elogios, sempre que a gente comentava sobre a Inter de Limeira, por mais que nem sempre os resultados do Campeonato Paulista fossem os ideais, a gente via um planejamento ali, né? Um CT sendo construído, estrutura no geral assim da Inter de Limeira melhorando, boas contratações, e eu tinha essa boa impressão. O time acabou sendo rebaixado num contexto ali bem diferente, mas agora você que estava lá dentro, o que você enxerga de diretoria e de estrutura da Inter de Limeira? Eu já até falei isso publicamente, né? Hoje a Inter de Limeira ela precisa evoluir, tá? Ela tinha uma boa estrutura para a Série D, mas não tem uma boa estrutura para a Série C, né? Antes da Série C, a gente vai ter a A2, Paulista A2, que é muito difícil, talvez a competição mais difícil do Brasil, porque ela é muito equilibrada. Você nunca sabe qual time que vai subir. Tanto que se a gente for ver os 2 últimos anos, ninguém falava que Capivariano, Primavera ia subir, ninguém falava que Velo Clube Noroeste ia subir, né? Então, assim, para você ter uma ideia do nível da competição. Então, nós vamos ter equipes aí da Série C, de Série B, jogando A2, né? Então, é uma competição muito difícil. E, para isso, você precisa ter uma boa estrutura física mesmo, estrutura de campo para treinar, né? Hoje a gente treina no próprio campo de jogo. Hoje, nosso campo de jogo precisa melhorar muito, precisa mudar. Infelizmente, hoje até atrapalha nosso jogo. Então, eu acredito que o clube precisa, sim, reestruturar. Eu vejo, pelo presidente, esse pensamento de melhor. Ele tem essa consciência de que o clube precisa melhorar nesses aspectos. Ele mesmo já falou publicamente, eu concordo. Então, eu acredito que, assim, hoje a Inter de Limeira tem um caminho bem bacana, bem legal, mas ela precisa continuar nesse processo de evolução, né? Então, se você não continuar o processo de evolução, você pode ter problema. Acho que o nosso maior exemplo hoje no futebol brasileiro, mais especificamente paulista, é o Mirassol, que foi galgando espaço, foi conquistando espaço e foi sempre investindo, né? Então, não é à toa que hoje ele chegou na Série A, investiu mais ainda, né? Ele podia chegar na Série A e achar, tá tudo bom. Não, ele continuou investindo para se manter na Série A, né? Porque o mais difícil é você se manter. E hoje o Mirassol não apenas se mantém, como briga na parte de cima da tabela, né? Então, não, é um grande exemplo de uma cidade de, se eu não me engano, 60, 70 mil habitantes, né? 4 vezes, 5 vezes menor que Limeira. Então, eu vejo que a Inter, se ela almeja chegar numa Série B, almeja voltar para uma Série A, ela vai ter que investir. Falando agora de campo e bola, a gente viu a Inter de Limeira se destacar pelo menos em números ali e de características, né, de desempenho mesmo, pela defesa. Fez uma defesa ali muito forte, realmente, que isso chamou muita atenção. Mesmo no mata-mata, tomou só um gol, né? E aí eu quero te perguntar, essa questão da defesa ser mais forte, foi uma questão de qualidade, de você ter encontrado ali jogadores
de mais qualidade defensivas, né? Tinha ótimos jogadores ali realmente que chamavam atenção, ou era uma necessidade por você entender que a Série D precisava desse tipo de defesa, de ter um ponto forte, ter como ponto forte a defesa? Alan, eu acredito que as duas coisas, né? Como eu falei, se a gente for buscar aí as equipes que tiveram conquistas na história, em qualquer competição, elas geralmente tomam pouco gols, né? Geralmente, o grande diferencial é tomar menos gols do que os adversários. Então, a gente sabia que a gente ia ter que ter uma construção de uma defesa sólida, com os conceitos bem claros, de fechar funil, de jogadores agressivos no 1 contra 1, agressivo para correr para dentro quando precisa. E aí é a qualidade do jogador, foi o que eu te falei, então, dentro do modelo, da ideia do treinador, você ter as peças ideais para que possam fazer aquilo que a gente entende. Por exemplo, os laterais, eu sou adepto a ter os laterais que são bons defensivamente ou ofensivamente, porque ofensivamente é um ponto de desequilíbrio, né? Para você ter mais 2 atacantes na hora que você tem a bola, mais jogadores que tenham força para, quando você precisar reagir e correr para trás, eles vão conseguir. E aí nós contratamos jogadores nesse perfil, por exemplo. Zagueiros nossos aqui, nós montamos teve uma dupla de zaga aqui hoje que eu falo tranquilamente que joga pelo menos uma Série B, que é o Lucas Santos e o Frazan. Foram, assim, muito bem na construção, mas muito bem também na hora de precisar marcar, colocar o pé na bola aérea. Então, é um pouquinho de tudo. E sem contar os goleiros, né? O Saulo é um goleiro acima da média, acima da divisão, que já teve acesso na divisão e outras divisões também. Então, é um cara também que, quando precisa, ele está lá para conferir. Então, tudo isso é importante. Então, são os dois, Alan. É a construção da ideia, mas você ter as peças certas para que possam fazer realmente aquilo que você quer. E ali na questão de gestão de pessoas, né? A gente sabe que a Série D tem sempre histórias incríveis, até pela dificuldade que ela é. Você teve alguma situação aí mais delicada, alguma história mais curiosa com a Inter de Limeira? Eu costumo dizer, Alan, que 70% do dia a dia é gestão de pessoas. Acho que os outros 30% a gente vai dividir em análise do adversário, análise da nossa equipe, treinamento, mas você tem a maior parte do tempo tendo que fazer gestão de pessoas. Por exemplo, o jogador ele fica lá no treinamento, ele chega 1 hora antes, ele vai treinar 1 hora e meia, 2 horas, fica mais meia hora depois, vamos colocar, vou arredondar para 4 horas. Ele fica ali 4 horas ativo de treinamento. E aí, esse momento, você tem que analisar, você tem que treinar, você tem que fazer o jogador evoluir. E as outras 20 horas, né? E as outras 20 horas, que é a maior parte do tempo. E aí entra a gestão de pessoas. É lógico que eu não vou fazer a gestão do atleta lá na casa dele, mas você tem que vender ideias, né? Eu costumo dizer que o treinador é um vendedor de ideias. Todo dia ele tem que vender uma ideia. E o jogador tem que comprar. Você tem que ser um bom vendedor, né? Então, assim, você colocar na cabeça deles da importância da recuperação, da importância de se alimentar bem, da importância de se hidratar, da importância de fazer um trabalho mental, da importância de investir financeiramente bem, né? Então, você entender que do lado de lá tem pessoas antes de serem atletas. Um atleta que tem problema financeiro, que tem problema com a esposa, tem problema familiar, problema com o filho, ele não vai render dentro de campo. Então, você tem que, todos os dias, tocar nesse assunto, tocar numa situação ou outra e ir fazendo o jogador entender que você está preocupado com ele como pessoa, em primeiro lugar. E aí, consequentemente, ele vai se doar, porque ele vê que você está ali preocupado com o desenvolvimento dele como um todo, né? Como um todo, como ser humano, em primeiro lugar. Né? E, na verdade, eu não gosto nem de separar, né? Acho que é uma coisa só, né? E a profissão dele, atleta, é mais um elemento dentro dele, né? Mas o ser humano sempre no contexto geral, porque ele além de atleta, ele é pai, ele é esposo, ele é filho, né? Ele é irmão, né? Ele é amigo. Então, você tem que entender todo esse contexto. Então, a gestão de pessoas, eu costumo dizer que é extremamente fundamental no processo, e eu diria até mais, talvez é o que eu mais tenho estudado aí nos últimos anos, lado de liderança, de gestão de pessoas como um todo, gestão de ambiente, psicologia fundamental. Então, acho que isso tudo é um grande processo que tem que ser investido.